Rapaz. Ui! Rapaz. Tá cheirosa a camisa, né, velho? Bonita essa camisa, mano. Você tem bom gosto, velho. Você gostou? Porra. Ó, bonito, Você é monstro, né? velho. O que é isso? É George Armani? M. Officer? Estamos começando mais um Deus Zebracast, hoje uma edição de gala. Mano, a melhor de tudo. Uma edição especialíssima. Eu não quero nem ver como vai terminar esse programa. E os desdobramentos que teremos desse especial. Mano, porque, por exemplo, a Globo, ela tem o especial Roberto Carlos. Isso, que é uma bosta. Diga-se de passagem. Enjoou faz tempo. Né? Não, pô, eu gosto do Roberto Carlos. Mas já enjoou, pô, né? Faz uma coisinha diferente, né? Pô, todo Jesus Cristo e não sei o quê. Nossa Senhora. Nosso especial É do quê? é um especial, um dos grandes jornalistas desse país. Com certeza, você é monstro, velho. E é um especial, o nome do episódio vai ser As Histórias de um Jornalista Esportivo em Tremembé. Acredita nisso? Tá lá, mano. Senhoras e senhores, Paulinho do blog. Obrigado. É sempre bom voltar aqui, né? E não vou falar do Corinthians hoje. É raro, hein? Acho que é o primeiro podcast que eu não vou falar do Corinthians. Vou falar de outro assunto. Rapaz, quem diria, hein, Paulinho? O Corinthians é bem pior que o Tremembé, né? Quem diria, hein, Paulinho? Mas capaz de falar do Corinthians em Tremembé já. Na parte 2. Embora... tinha gente do Corinthians lá, né? Já começou assim, velho. Não tem jeito. Com ele não tem jeito. Eu não sabia disso. Eu também não. Tinha o Fabinho Fontes, que jogou no Corinthians. Tava lá. Campeão brasileiro, velho. Tava lá, ele foi preso... O Fabinho que foi pro Grêmio depois, o que fez o... Fabinho Tupanzinho. A jogada do... ataque, né? Não. Fabinho Fontes, que era... O Fabinho Fontes é depois. Que ele era do Juvenil. Da Copa São Paulo. Isso, é depois. Ele ficou mais famoso no Juvenil do que no profissional. Verdade. Tá bom. Fabinho Fontes. Não é o Fabinho que jogava com o Tupanzinho. Não, eu confundi. não. É o Fabinho Fontes. Aí o Fabinho Fontes, ele acho que tava jogando no veterano do Corinthians e mexeu com uma menina num carro, um negócio assim. Aí foi preso por atentado violento ao pudor. Foi pagar em Tremembé. Assédio. É bom. E isso e muito mais. Aperitivo. Tudo que aconteceu em Tremembé que não passou na série, você vai ficar sabendo aqui. Aqui, papai. E de verdade, algumas coisas diferentes. E ele já falou que a história da calcinha vai falar daqui a pouco. Aqui no Deus Zebra, Paulinho! É isso. Rapaz! Eu amo Deus Zebra. O cara foi pra Tremembé. Mano, só Paulinho mano. Mais ninguém. É um negócio exercendo a profissão de jornalista. Ele vai relembrar como foi parar lá e vai contar essas histórias aqui. Queria te agradecer e te parabenizar pela coragem de falar isso, Paulinho. Imagina, eu que agradeço sempre que vocês me chamarem e eu vou estar por aí, até porque eu moro perto. Né? É bom demais. Inclusive, já que você mora aqui perto... Aí, pronto, vamos aqui, lá. ó. Presente pra você. Aí sim. Esse merece, velho. Esse merece. Esse presente a gente roubou do Parlamoca, que é o outro podcast que tem aqui. Eles deixaram a discussão. A gente roubou do Parlamoca. A gente roubou do Parlamoca, capaz de ir pra Tremembé também. Aqui um voucher. Mano, mas é boa essa pizza. Com acompanhante para a Sacada Pizzaria aqui da Moca, meu querido Paulinho. Pra você levar sua esposa. Olha, eu não sou de fazer merchan, mas como eu frequento a pizzaria, de fato... A delícia, né? É um negócio de louco. Minha mulher vai adorar, ela tá assistindo aqui, tenho certeza que eu vou ganhar até mais um pontinho. Garoto! Mas aí você fala que é do Parlamoca, hein? Esse voucher. Sim. Que o acordo é com o Parlamoca. A gente pegou lá do Parlamoca. Mas obrigado. Como que é o nome do cara lá da... Leandro da Sacada. Obrigado. Você não tá sabendo, mas a gente deu um voucher aqui pro Paulinho. Parlamoca pra ele. Você vai ser muito bem recebido lá, pode ter certeza. Sim, certo? Certo? Começando o Deus Zebracast em nome da BetSul. Sua bet de norte a sul. Depósito a partir de R$1. R$1. Você já começa a brincar lá na BetSul. Lembrando, faça seu jogo com responsabilidade. Sempre. E apenas para maiores de 18 anos. Tá? Todas as modalidades, todos os principais campeonatos tem lá na BetSul para você fazer o seu jogo. Cashback todo dia e o QR Code aqui na tela. BetSul é bom demais, hein? Certo?
E para você que não vai para Tremembé, vai fazer a sua viagem corporativa no final do ano agora, contrate a Lead Travel, que é especialista em viagens corporativas, para você não entrar pelo cano, para você não tomar prejuízo. Contrate quem sabe organizar uma viagem com tranquilidade e sem estresse. leadtravel.com.br para sua viagem corporativa. Meu querido Paulinho, como anda a vida, Paulinho? Tá caminhando bem. O blog A Todo Vapor. Opa, bom demais. E agora também eu estou fazendo faculdade de Direito. Já passei pro 2º ano. Top, mano. Foi papai? Foi papai, mano. Minha filhinha tem 2 meses, é uma gracinha. Muito linda. Quer dizer, eu fui pai com 19... Tenho um filho de 33 e agora sou pai com 53. O Paulinho é diferenciado. Agora você vai curtir mais a paternidade. Não, porque sim. Não tô falando que você não curtiu antes. Mas com 19 você quer dividir filho com pegar mulher, aquela bagunçar, coisa toda. Pra balada. Agora não, agora eu fico mais em casa. Agora você vai curtir muito mais. Parabéns, Paulinho. Pô, legal, é muito legal você tá se dedicando também aos estudos, né? Fazer uma... Sim, me deu vontade de estudar Direito e tô indo bem, viu, cara? Tô indo bem, nota boa, 10, 9. Legal. Você precisa, né, Paulinho? Sabe o que acontece? São 19 anos fazendo blog. Fazendo denúncia, lendo o processo dos outros, lendo um monte de processo. Você já tem a faculdade, já faltava fazer. Acabei pegando o jeito da coisa. Só falta o diploma, só. Porque os termos todos você já conhece. Sim. Né? O andamento de algumas coisas. Por enquanto tá bem tranquilo mesmo. Bem tranquilo. Eu não tenho noção com a minha faculdade de Direito quando que afunila, né? Embora eu tenha gostado mais da de jornalismo, porque a de Direito é muito específica. Então você fica lendo código, aquela coisa toda. A de jornalismo é melhor. Porque você aprende sociologia, você aprende mais sobre o ser humano. Você não conseguiu eliminar algumas matérias, não? Olha, eu nem tentei, na verdade. Acho que você eliminaria alguma coisa. É possível que eliminasse alguma. Eu também acho. Eu vou até ver isso depois. Mas que você ganha um tempinho, né? Exatamente. Porque direito são 5 anos, né? Então, são 5 anos, mas me falaram que você pode prestar a OAB no penúltimo semestre e se você passar, não precisa fazer o último ano. Aí cai para 4,5. Isso. Porque você já tem a OAB, então acho que o último semestre é só entregar o TCC, então... ficaria mais fácil, né? Mais Qual vai ser o tema do seu TCC? Você já pensou? Cara, não pensei ainda. Corinthians. Eu sei que a minha vontade é defender gente que tem dificuldade de se defender, gente que não consegue pagar advogado. O que aconteceu com você. Isso. Com você lá, né? A minha vontade é isso. Se é que eu vou exercer. Mas eu acho que eu acabo exercendo nesses termos, entendeu? Mas você pensa em ir pro criminal? Eu gosto mais do criminal. Eu gosto mais. Eu sei mais, eu entendo mais o criminal. Eu acho mais interessante, mas nada. E é por isso que a gente vai falar hoje aqui da passagem do Paulinho em Tremembé. Meu Deus, Paulinho, acontece cada coisa com o Paulinho, velho. Que aconteceu há quanto tempo? Cara, eu fui em 2015, depois eu fui em 2018 e depois eu fui em 2021. Já pode pedir música. A música no Fantástico, exatamente. 3 vezes. 3 vezes, irmão. Espero não ir mais, né? Não, tomara que não, né, velho? Eu tava indo de 3 em 3 anos, já passou 3, né? Não, agora não vai mais. Tá bom. Agora não vai. Agora vai ficar em casa. Filhinha aí, fica tranquilo, Vai Paulinho. comer pizza na sacada, vai fazer um joguinho na Betsu, vai fazer uma viagenzinha com a Lead Travel. Isso. Chega, Paulinho, já deu. Já deu. Um jornalista esportivo em Tremembé. Quem diria que a gente ia fazer esse programa, hein? Puta, mano. Sucesso da série, você deve ter assistido. Assisti. Cacete, né, e é até bom que eu tenha assistido, porque dá pra falar um monte de coisa sobre o que aconteceu na série, né? Por exemplo... Antes, queria avisar que convidamos o Ulisses Campbell para vir, mas ele não teve disponibilidade para participar, mas ele está muito interessado na sua história. Legal. Ele está muito interessado na sua história. Não duvido que o Paulinho esteja no próximo... Não duvido. Pode ser, mano. Não duvido. Ele que ator que vai fazer? Falei com ele. Você já conversou com ele? Eu não que ator que vai fazer? Eu quero dizer que vai ser um galã. Mas que combina com você. A minha modéstia me impede. Que ator que vai fazer? A minha modéstia impede que achar que você vai ser um galã, mas... não sei. Fala um ator aí. Não, tem que ser um de olho claro. Olho claro, o... Fábio Assunção. Fábio Assunção. Paulo Zulu.
Paulo Zulu. Paulo Zulu não é mais ator, Paulo Zulu não tá mais. Fábio Assunção. Fábio Assunção. Raspa o cabelo dele. São Paulino, não sei. Fábio Assunção, qual que é o outro que tem olho claro? Caio Castro. Caio Castro não tem olho. Não tem olho claro. Não, eu viajei então. Nossa senhora. Pera aí, vamos pensar não tem? aqui. Não. Mas o Fábio Assunção, bom. Acho que eu falei errado. Qual que é o Caio Castro não é o da Giovanna Elbenck lá? Não, aquele é Bruno Galhaço. Bruno Galhaço, falei errado. Verdade, Bruno Galhaço. Legal, ia ser bom. Nossa. Raspa o cabelo, fica igualzinho. Bruno Galhaço. É isso. Mas o Campbell, eu já falei com ele no passado, eu não lembro qual foi o assunto, mas não era de Tremembé, não. Mas aonde você encontrou? Porque eu falei com ele, por telefone. Faz alguns anos. Ele era jornalista, não sei de que veículo que ele era. Aí ele me procurou para perguntar sobre um assunto, mas não era Tremembé. Acho que quando eu falei com ele, acho que ele nem ligou uma coisa a outra. Pode ser. Mas eu falei com ele faz muito tempo mesmo. Eu tenho até ele no WhatsApp, acho. Devo ter no WhatsApp. Quem que você não tem no WhatsApp? Eu tenho um monte de gente. Tem muita gente. Quem que você não tem no WhatsApp, Paulinho? Tem bastante gente mesmo. E ele ficou muito interessado na sua história. Infelizmente, ele não teve como ele vir, mas devido ao sucesso da série também, ele tá cheio de compromissos, né? Muito legal. Mas ele me parece ser um jornalista muito sério, né? Sim, parece ser sério, sim. Eu vejo ele... Pelo menos é o que eu sempre soube, assim, no meio, né? Eu nunca soube de nada dele, assim. E ele ficou num nicho agora que ele tá dominando bem. Ele tem até coluna em jornal sobre isso, né? Ele fala sempre dos crimes, ele fala principalmente dos crimes mais famosos. Ele virou referência, né? Isso é muito Tanto legal. é que virou série, né? Você não vai escapar não, hein? No final você vai fazer aqui, vai responder 3, 4 perguntas de Corinthians. Tem que... O Corinthians até pra fazer propaganda do blog, né? Lá no blog e tal, os assuntos quentes do Corinthians, você fala no final. Vocês mandam, o que vocês perguntarem, eu respondo. Não, a gente sabe. Mas tem coisas que eu até prefiro não te perguntar pra não te dar mais problema, Paulinho. Mas vamos falar então sobre esse lance de Tremembé, que é uma coisa da tua biografia. Você já escreveu o livro, não? Então, eu preciso escrever esse livro. O meu problema maior é tempo, né? Porque esse blog me toma o tempo inteiro. Mas você pode pegar algum jornalista parceiro para fazer a coautoria contigo. Então, eu preciso também ver que tipo de livro que eu vou escrever. Eu já pensei em escrever um livro só de Tremembé, mas já pensei em escrever um livro também que mistura tudo. Coisas que aconteceram na minha vida. Então, eu tô vendo que formato... Aí você pode fazer algumas edições. Fazer uma edição, também. Entendeu? Como jornalista, eu tô querendo fazer um livro só Tremembé. dos presidentes do Corinthians que eu cobri também. Isso é legal, que ia dar um livro quase policial, Puta né? que lá merda, velho. Talvez o título possa ser Tremembé. Exatamente. Vai saber o que vai acontecer. Do jeito que tá... mais pra frente. Exatamente. Não sabemos, mas... Nossa. Piadas à parte. Tem que relaxar um pouco. Paulinho, como é que você foi parar no presídio de Tremembé a primeira vez? Então, eu fui preso por conta Paulinho, jornalista formado. Isso. Né? Acho que é bom deixar claro, né? Pra quem... A maioria já te conhece, mas sim. por acaso, se é a primeira vez que a pessoa tá assistindo a gente aqui e o Paulinho também, Paulinho é jornalista formado, focou muito no esporte durante a carreira, mas trabalhou em outros editoriais também, né? Sim. Então, eu fui preso por conta daquela perseguição que acho que eu já até contei em vários locais, de denúncias que eu fazia sobre a cartolagem muito bem relacionada com o judiciário. Então, eu fui parar em Tremembé. Primeiro, eu fui parar numa delegacia de São Paulo. Mas qual foi a primeira a acusação que fez com que você fosse parar? Então, em 2015, eu escrevi um texto em que eu dizia que um advogado, que era o advogado Milton Neves na época, ele era melhor alterocopista do que advogado. Isso. O que é uma coisa maluca ser preso por uma situação como essa. Né? Mas por que você fez esse comentário sobre ele? Porque eu estava criticando ele como advogado e ele tinha um Twitter e ele ficava no Twitter com taça de vinho. Toda hora falando, o vinho tal é bom, o vinho... entendi. E eu fiz uma ligação, eu falei, ele é melhor. Mas ele realmente Você mais que brincou ali, a resenha, isso, né? foi uma... Mas tinha fundamento. Tinha fundamento. Não, e eu coloquei isso, inclusive, na defesa. Mas aí me condenaram a 4 meses e 20 dias de prisão, que eu jamais imaginei que eu iria preso. Eu falei, vou condenar a prisão, mas não vou preso. Acabei preso. Aí me mandaram para uma delegacia em São Paulo, na do Carrão, e eu fiquei 40 dias lá na delegacia do Carrão. E a delegacia do Carrão, ela é no sistema do PCC.
Então, você tem um piloto lá, que é o preso que manda, e quem manda no local mesmo são os presos. Toda delegacia do PCC, quem manda são os presos. E Tremembé é diferente. Em Tremembé, quem manda são os guardas. É totalmente à margem do que ocorre nos presídios normais de São Paulo. E eu fui parar em Tremembé, porque quando deu o 40º dia, eu estava irregular preso na delegacia. Porque quando você tem pena, você não pode ficar preso em delegacia, você tem que ir para um presídio. Então eu já estava ilegal lá, já estavam me mantendo lá de maneira ilegal. E aí chegou um momento que não dava para segurar mais, estava saindo na mídia, que eu estava 40 dias preso numa delegacia, aí tiveram que me transferir para um presídio. E a Secretaria de Administração Penitenciária entendeu que o único presídio que eu poderia ter garantida a minha integridade física era o presídio de Tremembé, porque o meu blog fazia denúncia, porque de fato tinha gente que tinha interesse, sei lá, em fazer alguma coisa comigo nos outros locais. Então me mandaram para Tremembé, que é um local bem seguro, e que de fato, até pelo fato dos guardas mandarem, eu nunca presenciei uma briga em Tremembé. Somando as 3 vezes que eu fiquei lá, eu fiquei 8 meses e pouco. Eu nunca presenciei uma briga. Briga de boca tem. Um xingar o outro, pressão psicológica, isso tem. Mas briga de mão mesmo não tem. Entendeu? Pelo menos eu não vi. Por isso que me espanta o que eu vi na série. Aquele clima bélico de um querer pegar isso, eu não vi. Isso, se existiu, foi quando eu não estava lá. Você não viu? Você foi transferido para lá quando? 2015. 2015. Então isso. Conta como é que foi essa transferência para lá. Então, a transferência é pesada. Porque o que acontece? Eu fui retirado da cela na delegacia. Aí eles mandam você tirar a roupa, mandam você agachar, aquela coisa toda, faz a revista, vê se você não guardou nada atrás, aquelas coisas todas. Aí eles te botam num carro de transferência e você vai algemado até lá, 3 horas de viagem, né? Atrás, com a algema para trás. Vai algemado o percurso todo? O percurso todo. Não. E o que acontece? Sozinho, no seu caso? No meu caso, foi sozinho. Na primeira vez, foi sozinho. E o que acontece? Eu tenho um problema que quando eu não dirijo o carro, eu passo mal no carro. Como vai quando passageiro? Quando eu vou de passageiro, ainda mais lugar longe. Ainda mais algemado. Lugar longe. Então, e tenso, né? Não sabia como que era um presídio e tal. Cara, eu cheguei pro guarda que tava me levando e falei... Posso dirigir? Não, eu falei... foi quase. Eu falei, cara, se não parar em algum lugar pra me pegar um Dramin, eu vou vomitar. Nossa. Falei, e aí... Não, eu vou vomitar. Aí me levaram pra fazer corpo de delito. No que chegou no corpo de delito, eu já tava meio enjoado. Falei, cara, eu vou vomitar. Aí, no meio do caminho, eu começo a vomitar, cara. Na viatura? Me vomitei. Com a mão pra trás? Viatura, mão pra trás. Aquele negócio todo. Aí o guarda ficou puto. Parou no meio do caminho, que nem pode. Queria que eu limpasse. Eu falei, não vou limpar nada. Algemado? Ele ia soltar sua algema pra... Eu falei, quem vai limpar é vocês. Eu avisei. Você falou pro guarda? Eu falei, eu avisei que eu vomitava. Aí os caras pegou, me tirou. Aí pegou um negócio de água lá. Só que me levou todo molhado depois, né? Aí... Cheguei em Tremembé. Meu Deus, a chegada do homem em Tremembé, velho. Quer dizer, já cheguei desse jeito. Desse jeito. Aí, quando eu cheguei em Tremembé, eu não sabia exatamente o que me esperava lá, nunca tinha ido para um presídio, né? E fui recebido, entrei na triagem, lá tem uma triagem. Aí tem um rapaz, que por sinal é o mesmo rapaz que me recebeu as 3 vezes. E ele acho que gosta muito daquele filme do Tropa de Elite, então ele fica gritando na sua cara. Só que ele grita, as 3 vezes ele gritou a mesma coisa. Na terceira vez eu dei risada. Porque a primeira vez você assusta um pouco. Mas na terceira vez é pra rir. É teatro. Isso. Aí ele pegou, parou na minha frente. Que você é um merda. Que você é isso, que você é aquilo, que você vai ver. Que aqui dentro você vai... Aquela bobagem toda. E mandou tirar a roupa, tirei a roupa, agachar, aquela coisa toda. E eu já tava mal da viagem. Querendo dormir, cara. Eu falei, pô, eu quero logo me botam em algum lugar para dormir.
Aí me puseram numa... Mas aí você primeiro passou nessa triagem, aí você já recebeu a roupa... Recebi a roupa, bati aquela foto que bate no sistema que todo mundo tira, de lado, de frente, com roupa de presídio, já não segura mais a plaquinha, né? Eu segurei. Segurou? Eu segurei. E aí me puseram num lugar para esperar. Aí vira, né, perfil. Isso. Me puseram num lugar para esperar e me deram uma comida lá que de cara eu já tive a apresentação da comida. Mas teve que raspar o cabelo. Tive que raspar o cabelo depois. Mas o homem usa raspado. Não, tudo bem. Mas pra mim foi tranquilo, pra mim foi tranquilo. Aí, eu olhei a comida dele, quando eu vi, falei, não vou comer isso aqui não. Aí, deixei de canto e foram me levar pra solitário. Eu nem sabia que ia ficar em solitário. Direto? Direto. Eu não sabia. Porque o que falam é que tem um lugar de adaptação. Que em Tremembé é uma solitária. É o pior lugar. Em Tremembé, o lugar da adaptação é o lugar do castigo. Que na série, corretamente, foi chamado de pote. Que lá eles chamam o pote. Quando você vai... Que mandaram o Sandrão lá na série. Isso, que é o pote. Aliás, o da série é muito melhor do que onde eu fiquei. Da série é muito melhor. Deu uma melhorada boa. Deu uma melhorada boa. Então, o que acontece? Aí eu peguei... como que você anda em Tremembé para ir para os lugares quando você chega assim? Eles te dão o colchão. O colchão é tão ruim que você enrola o colchão, dá para você levar. Ele tão fininho. Então, você leva o colchão e leva uma trouxa de roupa, eles te dão pasta de dente, papel higiênico, meu Deus do céu. Nossa, você passa... a lixa, né? Não é nem lixa. É tão fino que você passa e fica o dedo. O pior que tem, é né? O pior que tem, é o pior que tem. Antigamente o pior que tinha era aquele rosa. Isso. Lembra daquele rosa? Parecia um serrote. Papel higiênico rosa. É isso. Parecia um serrote, né? Então aí o que acontece? Aí você anda com o colchãozinho e anda com a trouxa de roupa. Eu cheguei, era mais ou menos no final da tarde, e eu acho que tava todo mundo trancado, então eu não vi ninguém. Aí entrei, o cara chegou, ó, vem pra cá. Fui pra cá, vi que não tinha ninguém, tô entrando num beco aqui, um lugar estranho. O cara abriu a cela, só não tinha ninguém na cela. Eu falei, isso aqui é transitório? Não, você vai ficar 10 dias aí. Eu falei, mas não tem nada aqui. Não, vai ficar 10 dias, funciona assim. Depois de 10 dias você vai pra cela. Eu falei, tá bom. Entrei. Quando eu entrei, meu Deus, que lugar horrível, cara. Escuro, o piso era de cimento, mas pintado de preto. Então, ficava meio que melado, assim, porque quando você... Tinha um lugar que era pra lavar... talher não, aqui não dá talher, né? Um pratinho que tem lá, e para você tomar banho no mesmo lugar, que é um caninho. E esse caninho, água gelada, eu cheguei lá no inverno, puta azar, né? Aí, você imagina, cheguei lá no inverno, e quando você abre para tomar banho ou para poder lavar um negócio, o chão fica todo molhado. E é o chão que você vai dormir. É o chão que eu... Então, e o que acontece? A cama é um pouco acima do chão, você coloca o colchão, e tem uma abertura em cima, onde fica as grades, só que quando chove, a água entra, entendeu? Então, quando chovia, eu me encolhia num canto, porque ficava metade do colchão molhado, e eu ficava no outro canto. Era horrível, cara. E de cara eu recebi já cheguei lá, alguém deve ter ficado lá antes de mim, e tinha um negócio boiando lá, na privada. Aí eu olhava para aquilo, cara. E o negócio entupido. Ele olhava pra você... Aí eu cheguei e chamei o guarda. Aí eu falei, tem alguma coisa pra me desentupir ainda? Desentope com a mão, mano. Aí eu falei, pô, me dei mal aqui. Caceta, né? Aí eu peguei... Aí não teve jeito, foi com a mão. Foi com a mão. Mas depois conseguiu... me lavei. Mas tinha sabonete tudo lá? Tinha nada. Então o cheiro ficou do mesmo jeito. Não, ficou horrível. Horrível. E depois teve um dia lá que eu fui jogar, porque você joga a comida na privada, aí entupiu de novo, tive que desentupir de novo, tal. Um horror. Nossa. Mas a solitária é isso, a solitária você fica dormindo o dia inteiro, porque você não tem o que fazer, eles não permitem o livro, você leia nenhum livro lá, então você fica lá, as horas não passam, você fica escutando o exterior da prisão, e aí deitado, eu fiquei o tempo mais tentando dormir. Agora, o pior, a primeira noite, eu não sabia como funcionava direito, e eu estava num lugar que era meio que no meio do mato lá, da prisão. Então tinha pernilongo a dar com pau. Nossa. Então,
Dormir com um pernilongo, você imagina dormir com um monte de pernilongo. Uma sinfonia. Então, o que aconteceu? Eu peguei e me cobri todo, né? E não dava conta. Aí o que eu fiz? Eu peguei, me cobri, deixei só o nariz de fora, assim. E ficava assim. No frio, dava pra dormir. Mas quando fazia calor, cara... Aí eu tinha que escolher. Ou eu fritava, ou virava comida... Eu preferia fritar. Eu ficava fritando. E fiquei nesse meio tempo, assim, quando me deu mais ou menos o 5º dia que eu tava na solitária, que eu comia pouco, porque a comida era muito ruim, então eu decidi comer só pão. Então eu comia meio pão e meio pão. E tomava água horrível, também muito ruim. O Pimenta Neves, que é um jornalista do Estadão, né, que estava preso lá há algum tempo, ele era amigo de um guarda, e esse guarda permitiu que ele me encontrasse, isso não pode, né, mas agora já passou, permitiu que ele me encontrasse na porta da cela. Pode, mas todo mundo sabe que acontece, né? Isso, até na série tem lá, outra sai, liga, faz um negócio. Isso. Aí o que acontece? O Pimenta foi muito gente boa comigo, porque ele não me conhecia. Ele ficou sabendo que tinha um jornalista preso lá. Aí ele me levou fruta e hidrosteril. Hidrosteril é um negócio que você coloca na água, que você usa até em guerra, para deixar a água potável. Porque ele sabia que a água que eu estava tomando não era potável. Não, e você poderia pegar uma doença, Sim. Porque um monte de gente pegava acontecer, lá. Né? Sim, não, um monte de gente pegava lá. Aliás, é até bom que eu vou falar do negócio de médico lá, que é importante. Aí, eu comecei a comer as frutas. Então, eu comecei a comer melhor, né? Tinha fruta. E comecei a tomar água. O hidrosteril deixa a água com gosto horrível, mas ela tá potável. Então, dá pra você tomar. E o Pimenta foi muito legal comigo, porque quando você tá preso, você vai sair da solitária, você passa por um constrangimento que é o seguinte: você sai com o seu colchão na mão, sai com a sua trouxinha e tem que ir de cela em cela perguntando onde você pode ficar. Então você tem que, posso ficar aqui? Não sei o que e tal. Negócio chato, você não conhece ninguém e tal. Os caras da penitenciária não organizam isso. Não organizam. É pra deixar... Você tem que se virar lá, dá sorte. Aí o Pimenta chegou pra mim e falou assim: quando você sair daqui, você vai na cela tal... E vai ter um lugar pra você lá que eu vou guardar lá. E ele me ajudou muito. Que legal, porque ele foi top comigo. Porque aí eu peguei, fui nesse local, tinha de fato Você ficou uns 10 dias. Fiquei uns 10 dias, saí com a minha trouxinha, fui lá, tinha um lugar perto do Pimenta lá, e o Pimenta até vinha a minha visita, porque eu comecei a comer bem quando começou a ter a visita. Por quê? A minha mulher, ela aprendeu a fazer uma carne, porque lá não tem geladeira. Então, você tem tudo que leva na visita, você come no dia, porque não estraga. Mas ela fazia uma carne que durava 4 dias fora da geladeira. Ela botava uma conserva fodida, assim, e botava a carne ficava boiando na conserva. Então, aí eu passei a comer melhor. Por quê? Porque eu comia 3 pedaços de carne no almoço e 2 pedaços de carne na janta. Só que durava até quinta. A carne, a quantidade de carne e a conserva. Ela te levava no domingo? Domingo eu comia até quinta. Então eu comia todo dia 3 pedaços de carne no almoço, 2 pedaços de carne na janta. E aí, na quinta-feira, quinta, sexta e sábado, até chegar domingo de novo, eu comia salame. Porque salame fora da geladeira resiste. Então eu fazia... Essa era a minha comida em Tremembé. E ela me levava chocolate. E esse chocolate eu dava para um preso que estava lá, que era meio maníaco. Ele era um policial meio maníaco. E o pessoal tinha medo dele. O salame, ela que te levava também. Ela que me levava. E o que acontece? Eu guardava o chocolate para esse preso. Porque esse preso virou meio que um segurança meu lá informal. Porque fazia muitos anos que ele não comia chocolate. E quando eu comecei a dar chocolate, ele começou a me defender lá. Assim, seu parceiro. Isso. E aí ele ficava lá, eu dava o chocolatinho dele. Coitado, ele morreu de Covid lá. Depois, mais pra frente, eu soube que ele morreu de Covid. Mas, aliás, foi ele que me deu a notícia de que eu ia sair. Porque ele tinha, assim como aconteceu com a Suzane Richthofen, ele tinha autorização para ir para a faculdade. Tá. Então, aí ele tinha acesso a notícias. Isso, aí ele soube que eu ia sair, aí eu tava deitado, dormindo, porque você não fica sabendo, você fica sabendo na hora. Chega lá na hora. É na hora que você fica sabendo? Fica sabendo, pega sua trouxa e vai embora. Imagina um alívio, mano. É isso. Aí, não, pra mim foi um puta alívio. Mas daqui a pouco você conta a hora que você vai sair. Não, Primeiro... Sim. Não, e deixa eu só te contar uma coisa também que eu esqueci pulando um pouco.
quando eu tava no primeiro dia, na primeira noite da Solitária, eu não tinha noção de que eu tava no Tremembé dos famosos. Eu achei que eu tinha ido pro Tremembé qualquer lá. Aí eu tô deitado, porque eu não vi ninguém. Tô deitado, dormindo assim e tal. De repente, de manhãzinha, o alto-falante que começa a chamar as pessoas. Por quê? Porque de manhã eles distribuem psicotrópico lá, para as pessoas ficarem mais calmas. E aí eu tô lá, aí tô ouvindo o alto-falante. Primeira coisa que eu ouvi: Antônio Marcos Pimenta Neves. Eu, hã? Aí depois eu ouvi Christian Cravinhos. Falei, puta que o pariu. Falei, eu tô no Tremembé dos famosos. Falei, caraca, onde eu vim parar? Alexandre Nardoni. Não, comecei a ouvir todos esses nomes, cara. Aí a minha advogada veio me visitar e eu peguei e falei, você viu onde eu vim parar? Falei, não é possível que eu vim parar aqui, vocês têm que me tirar daqui. Eu falei, eu não sabia o que ia me acontecer, nunca tinha ido. Falei, vai que esses caras são o que estão falando na televisão deles e tal. E no final, lá dentro, não acontece nada, né? Eles são tranquilos. Eles são mais cegados. Qual foi o primeiro dos famosão da série que você aproximou lá, que você conversou? Dos famosão? Foi o Pimenta, né? É. E depois foi o Christian Cravinhos. O Christian, né? O Christian... O Pimenta, qual foi o crime? O Pimenta foi aquele crime da namorada. Homicídio. Homicídio da namorada. E aí depois o outro mais conhecido que ele se aproximou de mim, na verdade, foi o Christian Cravinhos. Porque... Esse aí, rapaz, todo dia é uma notícia desse aí. Tá dando quem falar desse homem. Todo dia é uma notícia desse aí. Mas isso daí já lá no galpão. É aquele galpão igual aparece lá na série? Então, a Tremembé tem o regime fechado e o regime aberto. Eu fiquei 10 dias no regime fechado na minha segunda passagem, porque um juiz do Paraná inventou de sair uma prisão preventiva para mim quando eu já estava preso. É uma coisa absolutamente ilegal. Aí me levaram para o regime fechado, eu consegui ficar 10, por isso que eu conheci também o regime fechado. E aí, quando foi para o STJ, o STJ disse que era uma barbaridade e mandou me soltar, eu voltei para o regime semiaberto. Tremembé é assim, no regime fechado é mais organizadinho. Então, tem várias celas, uma do lado da outra. Cada cela cabe 4, 5 pessoas. Então, e é respeitado, assim, dificilmente tem lotação a mais. Então é mais organizadinho, só que é mais tenso. Porque ali tá todo mundo muito ferrado, com pena grande, fechado, sendo obrigado a conviver às vezes com gente que não se dá bem. Imagina você convivendo com amigos, 5 amigos, 1 ano num lugar, pode sair briga, imagina com quem, né? Meu Deus. Então é um negócio tenso, o clima é sempre tenso. Porque qualquer pisadinha na bola que você dá, que o guarda acha que você deu pisadinha na bola, você vai para um castigo e você se ferra porque consta no prontuário, você demora para sair, aquela coisa toda. Então, o terror psicológico dos guardas no regime fechado era muito grande. Vou te contar, quando eu estava nessa parte do regime fechado, quando dá 20 para 6, os guardas vêm batendo nas grades. Então, você começa a acordar ouvindo as grades. Aí o guarda entra, ele pega o negócio e bate na grade para ver se ninguém cerrou a grade. Aí bate na grade. Aí fecha a porta, vem o café da manhã. Aí você toma o café da manhã. Quem tem lugar para trabalhar, vai trabalhar. Quem não tem, fica lá fechado. Entendeu? E foi o que aconteceu no regime fechado. Agora, o que mostrou em Tremembé foi a parte do semi-aberto. Que em Tremembé é um semi-fechado, que é um galpãozão. Isso. Só que não é igual ao da série. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Nada a ver. A única coisa que a série fez muito bem de mostrar, até para desmistificar, porque muita gente acha que Tremembé é um resort. É uma maravilha. Só porque os famosos vão para lá, né? Não, Tremembé é aquele favelão que mostrou na série. Pior até. É favelão mesmo. Parece uma favela siciliana até. Assim, no aspecto dela. Então, eu fiquei num galpão chamado Faixa de Gaza. Tem uns apelidos, né? Tem uns apelidos. Nossa, Faixa de Gaza. Faixa de Gaza, porque é dividido, é a duas, quebraram no meio e tal. Então, como que funciona? Tem várias camas, uma do lado da outra, beliche. Então fica... onde eu estava tinha 76 camas. Tinha 76 pessoas. Então, fica uma do lado da outra, até razoavelmente organizado.
não tem aquele negócio de um ficar entrando. Você não pode ficar entrando na cela do outro, é proibido. Você só pode entrar na sua cela. O banho é um pouco complicado, porque são 4 pontos de banho para 70 e poucas pessoas, então o banho tem que ser muito rápido. Você não pode... O problema do banho em Tremembé é que você tem que tomar o banho com o sabonete na mão, né? E aquele sabonete Protex lá, que diante... Caiu no chão, perdeu. Caiu, tem que pegar outro, porque... Então eu tomava banho com sabonete. Por quê? Porque os caras, doença lá, ninguém... Então não tem o que fazer. Mano. Agora, o pior era fazer o número 2 lá, né? Porque o número 2 era de frente pro box, assim. Mas acostuma, né? Olha, você nem que se acostuma, aqui não tem o que fazer. Então, no começo, depois... E eu passei lá, os 8 meses que eu fiquei lá, fiquei os 8 meses sem sentar. Eu fazia tiro ao alvo. Que eu não encostava a minha bunda lá nem a pau. Então, eu pegava, ficava meio de cócoras assim, fazia um tiro ao alvo. E se errasse o alvo... Se errasse o alvo, aí eu tinha que... mas ainda bem que eu não errei. Mas se errasse, ia ter que pegar, né? Os caras iam ficar putos. Nossa, mas eu fazia um tiro ao alvo. Então, aquele galpão é meio diferente do que realmente é. É diferente. A solitária é diferente. O clima de briga entre os presos não é assim. Existe discussão. Eu vou te contar uma discussão que aconteceu comigo, que é bem importante, tem a ver com o Corinthians. Tava demorando. Corinthians, Tava demorando. Não, eu tinha, entre as roupas que a minha mulher me levou lá, tinha uma camisa do Corinthians. Lembra aquela camisa do Corinthians que parecia um negócio de caixão? Que era um X assim, parece a camisa do Água Santa? Lembro. Então, eu tava com essa camisa lá dentro. E essa camisa começou a chamar muita atenção, todo mundo queria ela. É azul, né? Isso, do eu tava com ela lá dentro. Né? Aí, de repente, eu fui fazer capinagem. Que eu tinha que fazer capinagem e tal. Voltei, sumiu a camisa. Fiquei puto. Eu tinha botado a camisa para lavar, né? Então tinha um varalzinho atrás, sumiu a camisa. Como eu não podia brigar lá, e eu também não ia brigar para não me... Mas eu fiquei... Se fosse qualquer outra camisa, eu fingia que não aconteceu. Essa do Corinthians eu fiquei puto. Entrei na cela e falei o seguinte pros caras. Eu falei, olha, é o seguinte. Eu não atraso o lado de ninguém aqui. Também não quero que ninguém atrase o meu. Então eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o segundo turno agora da capinagem. Eu não quero saber quem me roubou a camisa. Porque quando eu voltar, a camisa vai ter que estar na minha cama. Porque se a camisa não estiver na minha cama, tem câmera em tudo quanto é lugar aqui. Eu vou chegar no guarda, vou dizer que roubaram minha camisa, vão puxar na câmera e o cara vai se fuder. Vai pro castigo, vai se atrasar o lado. Eu não quero atrasar o lado de ninguém. Mas a minha camisa tem que estar aqui. Eu não sei o que aconteceu depois. Eu fui trabalhar, voltei, a camisa na minha cama. Tá na minha cama. É uma maneira de você se impor também. Sim, porque às vezes o cara faz isso justamente só pra saber qual vai ser a tua reação. Sim. Entendeu? Ele é mó bonzinho. Aí fala, não, esse daí pode que não... Pisa nele e não faz nada. E aí aconteceu isso lá. E a camisa do Corinthians, cara, né, eu perdi a paciência 2 vezes lá. E quando aconteceu... Mas é teste isso. E sim. Eu tenho um amigo que já ficou preso. Ele falou... Outro esquema. Ele falou que aconteceu isso com ele com comida. Primeira semana que ele chegou, visitaram, tinha lá, levaram bolacha, chegou, roubaram. Aí ele foi atrás de descobrir quem era e já saiu na porrada na primeira. Nossa, velho. Aí foi pra solitária, voltou, nunca mais mexeram nas coisas dele. Então. A outra vez que eu perdi a paciência lá, eu tava sentado eu tava meio estressado já de muitos meses lá na primeira vez, e tinha uma pombinha andando no meio do pátio. Doentinha, tal, não voava mais. E eu tô lá, meio puto e tal. Aí chegou um preso lá, parecia deu um chute nela que nem bola de futebol. Matou a bichinha. Não, deu um chute, você aí imagina. Dá dor do caralho. Aí eu levantei, cara. Parei na frente do cara, eu me segurei. No meio do caminho fui pensando. Falei, você é muito filho da puta, cara. Muito filho da puta. Se você não tivesse aqui, cara... E o cara ficou me olhando. Nossa, o cara foi ali que eu perdi um pouco a paciência também. Mas de resto, eu fui levando na boa. De resto, eu até fiquei paciente. Eu acabei exercitando a paciência lá em Tremembé. Deve ser muito difícil. Mano, porque tem o estresse, né? Agora, outro personagem... Não, mas vamos começar agora que você falou que o Cravinhos se aproximou de você. Então, o Cravinhos, ele... Aparentemente, ele queria contar a história dele pra mim. Mas ele te reconheceu ou já sabia quem era você? O Cravinhos, eu conheci o Cravinhos na capinagem.
que quando você é obrigado a trabalhar lá. Então eu fui pro setor da capinagem. O Cravinhos, igual mostra na série, o Cravinhos ficava no trator. É exatamente isso que ele fazia, que ele fez na série, ele ficava mesmo. Então ele era um cara que era de confiança do guarda lá que cuidava da capinagem. Então ele é o cara que mandava mesmo no serviço. E nesse meio, como eu estava sempre junto com ele, a gente acabava fazendo as mesmas coisas, indo para o mesmo lugar. Mas como que é conversar com um cara desse pela primeira vez, Paulinho? Cara, lá é como se estivesse conversando em qualquer lugar, Sim, entendeu? mas você sabia quem era o cara? Você sabia o que ele tinha feito? Não, sabia. Como é que foi pra você? Porque você está convivendo com essas pessoas. Então, é que lá dentro você tem que abstrair muita coisa. Lá dentro você tem que esquecer o que os caras fizeram fora. É um novo mundo. Senão você não vive. Se você for pensar em tudo que fizeram lá fora, você tiver a mesma comportamento que você teria aqui fora, se encontrasse essas pessoas, você não vai conviver com ninguém. Então, lá dentro, uma coisa que é importante para os presos, tem muita solidariedade um com o outro lá dentro. Lá dentro ninguém... são raros os momentos assim de maldade. Mas assim. tem as rixas também, né? Tem as rixas, mas lá em Tremembé é mais de boca. Não tem... Em outros presídios sai na mão, tem morte e tal. Em Tremembé não tem. Mas tem muita solidariedade. O cara tá doente, o outro vai lá, empresta remédio, chama o médico, tem muito. E o Christian, ele é um cara muito solidário lá, entendeu? Ele ajudava muita gente lá dentro, independente, porque aqui eu tô falando dele lá dentro. Sim, tá bem claro isso. Isso. Então, e aí o que acontece? Ainda assim, eu cumprimentava ele, mas eu não falava muito. Porque eu não queria que as pessoas achassem que eu queria fazer uma reportagem deles lá dentro. Eu queria viver a minha vida de preso lá, eles viviam a deles e tal. Então, se alguém viesse me contar a história, eu pagava para escutar. Foi o que aconteceu com o Christian. O Christian pegou um dia, eu estava sentado lá, ele sentou do meu lado e começou a contar a história dele. Começou a contar como aconteceu. Aí eu fui perguntando, ele foi falando. E acabou tendo uma proximidade com ele lá no convívio. Eu não tenho do que reclamar dele lá dentro, entendeu? Ele sempre foi muito respeitoso comigo, com as pessoas que eu vi ele tratar lá, ele era respeitoso. Já o irmão dele era um cara meio estranho, o Daniel Cravinhos. Mas, Paulinho, como que o Christian te contou? A gente quer saber isso. Qual foi a conversa? Qual versão da história que ele contou para você? Então, a versão que ele conta lá do crime dele é que a Suzane, o irmão dele era muito apaixonado pela Suzane, e aí a Suzane contava para eles que o pai dela estuprava ela, e que a mãe consentia. Essa era a versão que ela contava. História pesadíssima. História pesadíssima. E que o Daniel acreditava na história. E que o Daniel era muito apaixonado por ela, ele acreditava. Ele acreditava? Ele disse que não. Ele disse que sempre achou ela muito manipuladora e tal. Ele não se dava muito bem com ela. Então. Ele estava melhor... O negócio dele, ele é muito protetor com o irmão. Aí fizeram essa trama toda para matar, uma trama absolutamente covarde, uma coisa deplorável. Mas que ele não sabia no começo. Ele foi para lá meio que para montar guarda lá. Ele não foi para fazer... Quem foi para fazer o negócio foi a Suzane e o Daniel. Essa é a versão. Que ele contou para você. É isso. E que chegou lá, ele acabou fazendo. Chegou lá, ele acabou fazendo. O plano original era a Suzane e o Daniel e ele ficar de guarda. Que acabou se invertendo, a Suzane ficou na guarda. Não, a Suzane bateu também. Mas como é que é? A versão que ele conta... Ele conta... Paulinho, você tá falando um negócio... Que não aparece em lugar nenhum. Ninguém ouviu em lugar nenhum. Isso. A Suzane... Bateu também. Ele fala que ela bateu? Ele me contou em Tremembé que ela também bateu. Mas... Como que ele contou isso? Cara, ele contou dizendo que todo mundo bateu. Inclusive ela. E que ela era muito fria, muito calculista. E ele conta também... que ela esperava se dar bem, porque não só por conta da herança que teria, mas porque o pai dela era um sujeito que era apontado como uma pessoa corrupta, com trabalhos, negócio do governo, propina. Terça. Isso. Pai da Suzane Richthofen era Manfred. E que segundo o que me foi contado lá,
ele teria conta no exterior em nome da Suzane com grana. Não sei se isso existe ainda, se essa história é verdadeira. Nunca ouvi falar nada. Entendeu? Mas é o que conta, que ela contava não só com o negócio da herança, como também pegar essa grana. Então, quer dizer, ela é absolutamente calculista. Mas, cara, eu tô abismado. Ele fala que ela também... Ele fala que ela também bateu. Porque a gente não viu isso em lugar nenhum, né? Ele fala que ela também bateu. Mas ele contou isso com mais algum detalhe? Que faz tempo também pra você lembrar. E na verdade ele contou mais ou menos o que todo mundo já sabe com esse acréscimo. Que muda tudo, né? Que muda tudo. Que muda porque fica mais grave a situação dela. Não seria só uma mentora. Mas né? isso em nenhum momento entrou no processo dela? Não, o que está no processo é outra coisa. E isso nunca entrou em nenhum depoimento dela, oficial, nem dele? Não, tanto é que acho que o Ulisses, quando escreve o livro, outras pessoas quando... O Ulisses já ouviu essa versão? Não sei se ele já ouviu. Eu acho que não. Não sei. Acho que ninguém ouviu. Eu acho que ninguém ouviu isso, até hoje. Então, assim como as versões que o Nardoni dá sobre o caso dele... daqui a pouco você conta. Mas essa aí da Suzane, que ela teria batido no... Essa daí... Por isso que toda vez que eu vejo... Ele contou isso pra você uma vez ou mais de uma vez? Não, ele contou uma vez. Porque quando nesse dia que ele veio conversar comigo... É o dia que ele estava se abrindo desse assunto. Depois, lá dentro, começou a falar de outras coisas. Da capinagem, da prisão, da comida, essas coisas. Né? Você vê... Mano, a menina lá... Olha, eu me dei tão bem com o Christian lá, que em 2018, quando eu fui preso pela segunda vez, que eu não ia encontrar com o Christian na segunda vez, mas o Christian acabou voltando para Tremembé porque ele teve aquele problema que ele brigou num bar. Que mostra na série, a namorada. E ele voltou para lá. Foi aí que eu estava no regime fechado, fiquei esses 10 dias lá, e eu peguei e encontrei o Christian, porque eu queria tomar um café bom lá, e café bom só tinha na igreja. Então eu falei, vou tomar um café na igreja, não ia em igreja nenhuma, falei, vou lá pra... Foi aí que eu encontrei o Christian lá tocando o piano da igreja, né? Falei, porra, você... Fez cagada de novo. De novo, e ele, poxa vida, eu vou ficar mais um tempo aqui, aquela coisa toda. Eu sentei lá para ver a missa, e até contei no outro podcast, mas vale a pena, que eu vi um altar mais surreal da minha vida da igreja, né? Tava no altar Nardoni, Cravinhos, coisa de louco, né? O Gil Rugai, altar o padre... do diabo, velho. Não, Deus me livre. Você imagina, o jornalista sentado, vendo aqui no altar, querendo trocar mais um ano de liberdade por uma máquina fotográfica. Eu sou santo. Até agora eu tô pensando nesse negócio que ele me falou. Mas não consigo... Esse negócio é embaçado, mano. Você nunca tinha pensado em falar isso pra alguém? Ou... Cara, eu ia botar no meu livro, se fosse eu ainda vou escrever um livro que eu vou... Não sei se vai ser só sobre Tremembé ou se vai ser também sobre tudo que aconteceu na minha vida. Mas essa história eu não contei no meu blog. É a primeira vez que eu conto. Aqui. Mano, mas eu já contei para algumas pessoas próximas que já conversaram comigo e tal. Mas assim, publicamente isso é um negócio que pode, cara... Mas muda tudo. Tudo que a gente escuta desse caso, desde lá, muda tudo. Inclusive, ele pode até ser ouvido, né? Com certeza, A briga do bar foi daquele jeito mesmo, a mulher do Cravinhos? Ele não tava, né? Não, mas ele chegou a contar pra você da briga do bar do Cravinhos? Que a mulher chega, pega lá, a briga que seguiu ele, eu não cheguei a falar com ele nessa briga, não. Mas não falou nada, né? Não, nessa briga eu não cheguei a falar com ele. Porque o meu encontro com ele no regime fechado foi muito rápido. Foi só na igreja mesmo. Ele tava lá no órgão e tal, eu conversei com ele. E aí você viu aquele altar de santo, né? Aquele altar de santo. Você contou aqui do altar já. E eu logo... você viu que aparece na série o Gil Rugai falando um negócio de chá? Que ele ia tomar um chá, e o cara falou, não, já disse tudo, não sei o quê. O Gil Rugai fazia um chá na cadeia, que era um chá literário. Então, pegavam os livros da biblioteca da prisão, ia lá tomar chazinho com ele lá. O sujeito, ele é também um sujeito meio frio pra contar a história dele, viu? O Gil Rugai. Mas antes de você falar dele, o negócio da calcinha, que o Christian Rugai... eu acho que tem um negócio que só num país como o Brasil mesmo, um cara que fez o que ele fez tem direito a ficar na rede social. Eu acho isso um bravinho, absurdo. Né? Mas, enfim, é o país que a gente vive, eu não tô aqui pra... Olha, a história... Ele tá
falando que é mentira. Ele falou que o Ulisses Campbell é o Léo Dias da penitenciária, olha, não sei o quê. E aí o Ulisses postou foto, porque da calcinha. Me parece que tudo que ele escreve, ele faz com prova. Sim. Assim como um jornalista, que você também nas suas acusações, nas suas denúncias, eu sei que você faz também, porque eu acompanho o seu trabalho. O que eu posso contar desse caso é simplesmente que é verdade. Mano. É verdade. Eu não posso contar como eu sei que é verdade, mas eu posso contar que é verdade. Tá. É verdade tanto a história do namoro como a história da calcinha. E o Ulisses publicou... Eu não sei se foi plasticamente tão romântico. Eu acho que era mais carnal. E tem uma história que não tá na série que me contaram lá, que eu não vi, mas me contaram, e todo mundo contou, e todo mundo disse que viu, que houve um episódio dos dois, do Christian Cravinhos com o rapaz, no tanque, que foi o seguinte, em Tremembé, você vai lavar roupa, atrás da onde fica as celas, tem um tanque para lavar roupa. Então, a maioria das pessoas lá, eu pagava um cigarro pro cara lavar minha roupa lá. Que eu não queria ficar na fila, porque ele tem um certo monopólio de lavador de roupa. Então, tem um cara lá que chega lá com trocentos baldes, pegou o cigarro de todo mundo e fica lá na fila lavando roupa. E numa dessas lavadas, assim, o rapaz ficou por último lá, que era o rapaz do Christian. E o que contam Esse lá... Esse rapaz você conheceu? O rapaz de vista. De vista. Mas nunca conversou nada. Não. Tá. Ele tá aparecendo nas redes sociais agora também. E o que contam lá, inclusive os guardas contam, por isso que deve ser verdade, foi que os caras viram a transa dos dois, um apoiado no tanque, o outro e tal, e viram pela câmera. Nossa. E aí... Você falou que tinha câmera em tudo que é lugar. Isso, viram pela câmera. Os caras esqueceram da câmera. E aí deram uma pegada neles brava, assim, de conversa, e pra sorte dos dois, eles não foram punidos. Porque os guardas deram deram uma moleza pros caras. Mas porque o Christian era muito bem conceituado lá, tal, porque ele trabalhava direitinho. De fato, ele era o cara mais trabalhador do presídio. Isso aí não tem o que falar. O cara ele fazia a parte dele e dia de visita que não ia visita, ele também trabalhava dia de visita. Ele era máquina de trabalhar. Máquina de trabalhar. Diferente do irmão dele que ficava só o tempo inteiro cultuando a si próprio. Narcisista. O irmão dele ficava... se olhando. O tempo inteiro. Então, só isso, mais nada. No Christian é isso, né? A parte do... Sim. Condiz, então com a... Condiz. Rapaz, eu tô sem fôlego aqui. Rapaz, mas só bom, hein, alfinetinho? Eu tô sem calma, que eu preciso tomar uma água. Porque esse negócio que você falou do... Meu Deus, no tanque, tudo. Não, o outro. Esse negócio que você falou... Isso aí... não, aquilo é um absurdo, velho. Isso aí... Bom, esse é o Paulinho do blog, meus amigos. Do blog Paulinho, quem quiser entrar no teu blog, ver o teu trabalho. blogdopaulinho.com.br Se quiser entrar também no canal do YouTube, Blog do Paulinho TV. Embora o canal do YouTube tá mais para poder de vídeo de apoio ao blog, né? Mas é o principal canal, blogdopaulinho.com.br. Vai encontrar lá matéria investigativa de bastidor de esporte, bastidor da política, né? O blog do Paulinho é sucesso. Show de bola, Paulinho. Em oferecimento da BetSul, sua bet de norte a sul. Sempre apostou, ganhou, sacou. Apenas para maiores de 18 anos. Faça o seu jogo com responsabilidade, mas aproveita que a BetSul é de longe. Moleque. É de longe e 100% regularizada, hein? 100% regularizada. E é de norte a sul, papai. Caramba, Paulinho, eu tô sem ar aqui, velho. Então, eu até peguei... Depois dessa que ele contou depois aí... da menina aí, isso é louco, velho. Aí muda... Isso aí pode... Pode mudar os rumos aí das coisas, né? Não sei, porque... Juridicamente, acaba não podendo acontecer mais nada, que já é coisa julgada e já tem... entendeu? Certo. Mas é ruim, né? Mas um fato novo, você que tá estudando direito, não pode... Porque às vezes... O que já foi julgado, mas uma nova evidência
Que nem eu ouvi falar que a Jatobá queria contar alguma coisa. Se tem uma novidade sobre um caso, ele não pode ser reaberto? Então, até pode, mas eu não sei se ia ter alguma diferença na pena, porque a pena dela já foi semelhante à deles. Eu não sei se realmente ia ter... Como se ela tivesse feito mesmo sem essa informação. Exatamente. Então, não sei se... Ela foi condenada pelo homicídio mesmo. Então, como ela já foi condenada pelo homicídio, foi como ela batendo ou não, ela já teria cumprido a pena, entendeu? Mas não sei não, hein? Mano, essa informação hein, mano? É um negócio... porque é o crime mais midiático da história, eu acho. Eu também acho. É um dos mais midiáticos. Eu também acho. Sem dúvida nenhuma. É o mais... Junto com o do Nardoni, que foi outro... Quem tava lá também é o Lindeberg. Também. Hoje saiu o caso Eloá na Netflix, né? Ele tava lá. Eu comecei a ver. Qual que foi o seu relacionamento lá de vista ou de alguma conversa com o Alexandre Nardoni, Paulinho? Cara, o Nardoni, Esse livro você vai ter que caprichar, você vai ter que fazer, hein? Então, eu vou no lançamento. Mano, esse livro aí tem que acontecer. O Nardoni, Vai ser na Sacada Pizzaria. Sacada Pizzaria. A sacada é top, hein, papai? O Nardoni, eu sempre tive uma má impressão dele. Então, eu pouco falava. Era mais oi, tchau, mas eu, por estar na mesma cela, escutava conversar, aquela coisa toda. O Nardoni me chamou muita atenção a frieza com que ele contava o fato. Então, eu achava muito frio para um fato de você perder. Ainda se a versão que foi contada de defesa dele fosse verdadeira, que entrou gente na casa e tal, que não foi ele, que não foi a mulher. Uma história sem pé nem cabeça. Uma história sem pé nem cabeça e que, ainda que fosse essa a verdade... O cara contando essa história, não é possível que o cara não sinta uma emoção. É geladaço. Geladaço. Ele conta como se fosse um dia de trabalho que ele perdeu o trem. Outra coisa que me chamou a atenção foi o fato de ele ter uma tatuagem da menina no braço inteiro, o braço esquerdo dele. Ele tem essa tatuagem? Ele tem essa tatuagem da Isabela Nardoni. Isso me chamou muita atenção nunca porque... vi isso. Mas ele fez depois do acontecido? Então, eu nunca soube dele ter antes. Eu não posso afirmar. Certo. Mas eu sei que dentro eu vi, inclusive, né? Tava lá. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso também. Então, eu também nunca vi em lugar nenhum. Como eu vi lá dentro, eu acho que pouca gente sabe, se é que alguém sabe. Não sei, eu sei que ele tem a tatuagem dela. Você viu mesmo? Vi a tatuagem dela. No braço esquerdo e tal. É até meio macabro de ver, convenhamos. É até meio estranho, para dizer a verdade. Até porque ele contou várias versões da história lá. E uma das versões que ele contou é uma versão também muito ruim para ele. Que é a versão de que a menina, de fato, a que é mulher dele agora... Ana Carolina Jatobá. Teria batido na menina. Ele contou isso pra você? Não, pra mim não. Ele contou lá dentro. Lá dentro? Até porque ele não tinha convívio muito comigo. Era mais 8 anos. Mas pro outro aqui... contou lá dentro. É um grupo lá, né? Isso. Ele contou isso lá. Contou isso lá dentro. Aí, ele contou várias versões. Sempre tem uma versão diferente, mas essa versão... Nunca é igualzinha, né? Que é a versão mais parecida com o que a polícia apurou, me parece mais parecida com a realidade, é a versão de que a mulher não gostava da menina, que não era a primeira vez que batia na menina, e que ela teria espancado a menina teria desacordado, a ponto de ele achar que a menina estava morta. E aí teriam ligado o pai dele, e o pai dele teria dado a ideia do que ocorreu depois. O pai dele é advogado, né? O pai dele é advogado, e o pai dele ia visitar ele todo final de semana também, entendeu? Essa é a história de lá. É uma história bem diferente. A história também. Lá de dentro. Isso, a história lá de dentro, que ele contou para algumas pessoas, que também me contaram. Mas nessa história, para essas pessoas, ele fala que ele jogou a filha? Ele fala. Para essas pessoas, ele fala. Entendeu? É uma história que bate com o que é contado mas na apuração oficialmente policial. Ele não... E o que mais deixa... Oficialmente não. Oficialmente ele nega a história que aconteceu que entrou alguém. A história oficial é que entrou alguém e tal. E o que mais chama a atenção nesse caso, que deixa mais grave ainda, é o fato da menina não ter morrido, né? E que ela morreu... ele jogou ela viva. Jogou ela viva. E eu não lembrava, você lembrou, que parece que ela foi socorrida ainda, embora naquela altura não tinha mais o que fazer mesmo, mas ela, certamente, a queda foi o que
aprofundou o negócio, né? Mas ele tinha uma coisa também interessante lá, eu não sei como ele conseguiu. Foi até pela autópsia, tudo, né? Acho que é oficial isso. Uma coisa interessante também dele lá, que eu reparei, é que todo mundo lá, todo mundo tem o mesmo tratamento. E todo mundo tem um colchãozinho de merda, um colchãozinho que você sai com uma dor nas costas ferrada e o negócio deforma já no segundo dia, aquela coisa toda. E o Nardoni tinha um colchão gigante, colchão bom. E eu fui perguntar, como que só ele tinha esse colchão bom lá dentro e todo mundo tinha um colchão de merda? As versões foram conflitantes, mas a versão que mais prevalecia é de que ele conseguiu uma liminar para conseguir um colchão bom, porque ele apresentou um laudo o pai dele, né, das costas e não sei o que e tal. E ele conseguiu, por liminar, ele era o único cara que dormia num colchão bom. Mano, olha isso. Todo mundo dormia num colchão ruim, que não é nem colchão, é uma lâmina só para não ser o chão puro. E ele tinha um colchão bom. Colchãozão mesmo, colchãozão é o único. E nunca arrumaram confusão com ele por causa disso? Não, lá na verdade, são crimes tão ruins que as pessoas cometeram lá, a maioria, 90% cometeu crimes tão ruins, que ninguém tem muito o que falar do outro lá. Então ali é uma coisa complicada. Um matou a mãe, o outro matou o pai, o outro matou os filhos, um estuprou. E o Nardoni, como que ele é no dia? Porque agora ele tá solto, os caras estão. Ele tá indo no mercado. Tá de boa. E com a mulher, né? Com as pessoas, tá indo com a mulher. Com as pessoas que ele conversava, que eram mais ou menos as pessoas que ele trabalhava lá, que na série mostra ele num lugar que ele trabalhava lá, que de fato ele trabalhava. E com essas pessoas ele tinha um convívio mais como se fosse de amigo mesmo, assim, entendeu? E mais seco com os outros. Mas com as pessoas do métier dele e tal. Alguma coisa que eu preciso contar também na série que não é verdade é o seguinte, aliás, eu conversei com o Pimenta é meu amigo. E o Pimenta também não gostou. Todas as cenas em que aparece o Pimenta Neves, elas não são verdadeiras. Inclusive na aparência física. O Pimenta estava lá sem barba e magro. Na série ele aparece com barba e gordo. Aquela conversa com o Nardoni nunca existiu, porque o Pimenta nunca esteve naquele lugar. O Pimenta ele tinha uma autorização, por conta de saúde e da idade, que ele podia, para ele não trabalhar. Então ele não ia, ele ficava na cela, porque ele já era uma pessoa doente, uma pessoa que tomava remédio, então ele tinha muita dificuldade lá dentro por conta disso. Então, mas aquela cena do Pimenta nunca aconteceu. É outra coisa que não aconteceu na série. Então, com o Nardoni, seu contato foi pouco. Bem pouquinho. Foi pouco. Eu, na verdade, eu não tinha vontade de chegar perto. Entendeu? Era uma coisa que era complicada. Energia mas sempre chegou a conversar com ele algumas vezes. Mais oi, tchau, essas coisas. Agora, uma coisa que eu queria contar aqui que é interessante, e é até bom porque tinha um preso lá, que era um médico. E esse médico, ele estava lá há alguns anos, e era ele quem, de fato, atendia os presos em Tremembé. O médico, que era o médico do Estado, que estava lá, ganhava o dinheiro dele sem fazer nada. Ele só assinava. Então, ele estava pouco se lixando para os presos. Então, ele ficava lá, não fazia absolutamente nada. Pegavam esse preso para ficar de auxiliar dele lá, que era um médico, que de fato era um médico. Médico bom, médico top. E matava preso lá porque fez bobagem. Aí o que acontece? Estava lá, ele atendia os presos e salvou uma vida quando eu estava lá. Caramba! Eu tava. Quando você presenciou isso? Presenciei. Eu estava na cela. E o que acontece? Quando tem problema, quando a cela está fechada, você grita SOS lá na coisa pro guarda vir. Aí nós gritamos, o cara tava tendo um infarto lá, alguma coisa assim parecida. O que o guarda fez? O guarda não foi buscar o médico, foi buscar o preso. O preso. Ele sabia que o médico não ia fazer nada. Buscou o preso foi lá, salvou o cara. Salvou o cara e ele fazia isso muito lá. Ele que prescrevia os remédios lá, tudo. Cara, se você tivesse na mão dele, tava bem. Na mão do outro, tava ferrado. Esquece. E o Dr. Roger Abdel Maci? O que tá na série é verdade. O que tá na série é verdade? Ele mentia mesmo, metia o gato aqui. Cara, ele era muito cara de pau. Olha, mano. Ele pagava o preso puxar a cadeira de roda dele. E ele chegava na cadeira de roda, ele tava assim, ó. Olha, mano. É tudo mentira.
Aí, quando fechava o negócio, ele andava, pulava pro alto. Era um negócio espetacular, assim, de ver. Mentiroso total. E ele debochava? Debochava. E debochava, inclusive... é muito psicopata. E debochava, inclusive, das mulheres que ele estuprou. Ele falava que todas elas foram por vontade. Quer dizer, um canalha, né? Um canalha. Ele falava isso. Ele... debochava... Não dá vontade de pegar um cara desse? Na orelha dele. Mata porque ele, você é um cara que destoa, que não tem... É um absurdo se te mandaram um jornalista para um lugar desse. A grande questão, cara, que você se ferra se fizer. Os guardas não fazem. Porque lá é uma outra coisa, outro mundo. É outro mundo. Não tem essa justiça lá dentro. Ele debochava, então, se ele tivesse numa prisão normal, ele não durava 2 dias. Falando o que ele falava lá. E eu não vou citar o nome das pessoas aqui, porque as pessoas merecem respeito. Mas ele citou o nome de muitos famosos que ele diz que ele é o pai dos filhos desses famosos. Que foram fazer inseminação artificial lá. E ele falou assim, como que a minha clínica era muito famosa? Porque parece que tinha um índice lá de êxito da inseminação de tantos %. E a clínica dele... tinha muito mais, era um escândalo a diferença de êxito. E ele falou, por que ele dava sempre êxito? Porque eu usava o meu esperma. Era ele. Olha, mano. Ele fala isso. Não acredito. Então ele falou assim que tem um monte de gente famosa que ele diz, né? Que é filho dele. Ele diz que é filho dele. Que usava. Mas aí ele falou o nome dos famosos pra você. Falou todos. Falou todos lá, inclusive gente que ligou pra ele bravo depois que ele foi preso e tal. Eu não vou falar, óbvio. Não é legal. Tranquilo. Mas pra você ver o nível de canalice. Mano. Esse daí é um sujeito repugnante. E ele também fez uma coisa, o seguinte, ele pagou a faculdade da mulher dele de direito, porque o advogado pode visitar todo dia. E a mulher dele ia todo dia visitar ele. Porque porque ela é advogada. Mas ela só podia ir na cela íntima no final de semana. A visita, entre aspas, seria a consulta... Isso. Mas e ela ia todo dia. Eu via, por quê? Porque eu estava na capinagem, e aí o caminho dos carros entrando. Ela via ela aí com motorista, tal. Ela ia toda... E bonita até. Mas ela ia visitar ele todo dia. Todo dia o Roger Abdel Macedo. Mano, o cara é charlatãozaço, Charlatãozaço, cara. Charlatãozaço. Ele fazia aquele personagem de estar debilitado. Tanto que é verdade. O ator tá arrebentando, né? Agora, tem um cara também lá. Fisicamente, eu acho que esse cara... Esse é o top, assim. Eu esqueci o nome do ator. Tem um cara também lá que me chamou muita atenção e que certamente eu vou colocar no livro, que é um promotor que ele nega veementemente que matou a mulher. Chamava Igor, eu não lembro o sobrenome dele. Famoso, um caso famoso. E o que me chamava a atenção nele é que a extrema melancolia dele, que é uma coisa assim, ele cuidava da biblioteca e ele tinha à disposição dele, que ele acabou sendo amigo do pessoal do presídio lá e deixaram entrar um tecladinho. Então ele ficava na biblioteca, o tecladinho ficou sendo da biblioteca, mas era ele que usava. Ele tocava a mesma música todos os dias, que eu tenho anotado, mas esqueci o nome da música, mas era melancolíssima. Então eu ia na biblioteca, cara, ouvia a mesma música todos os dias. Puta, o cara tava ficando... E ele reiterava aquela música e tal. Uma vez só, eu achei que ele estava depressivo e tal. Perguntei para ele se ele queria falar do caso e tal. E ele falou, não, o que eu já falei, não aconteceu nada, não fui eu, tal, não sei o quê, tal. Falou que foi um assalto, só que ninguém nunca viu o assaltante, aquela coisa toda, né? Provavelmente foi. Hoje ele tá livre, ele tá trabalhando, tudo e tal, mas o que me chamou a atenção foi a extrema melancolia, cara. Aquilo lá, a música ficava impregnada. Todo mundo na bed, rapaz, né? Esse programa, Paulinho, você é um cara que tem uma história, a tua história é um negócio... Embaçado, um negócio surreal. Bom, em nome da Lead Travel, seguimos aqui com o Deus Zebra, vamos indo para a reta final já. Isso. E não deixe de fazer a sua viagem com a Lead Travel, que organiza a sua viagem corporativa. Tá chegando no final do ano. Só aí. Tapa no final do ano. Vai fazer aquela viagem corporativa, não faça sozinho. Contrate a Lead Travel para realizar as viagens da sua empresa. Você falou do Christian, mas tem o Daniel. O Daniel,
Eu também falava pouco, entendeu? Aliás, eu era mais oi, tchau. Porque ele era um cara mais fechado também com o pessoal que mais ficava com ele lá, de amizade, e mais os fisiculturistas. Que lá na prisão... Tem os marombeiros. Tem os marombeiros. E lá é o seguinte, é pedaço de pau com negócio de água, bem... tudo improvisado, tudo né? improvisado. E ele ficava na maromba lá, o tempo inteiro. O dia ele era maromba com os marombeiros, mas o que chamava a atenção é que eu acho até chato, cara, porque ele ficava toda hora. O tempo inteiro. Você olhava pra ele, ele tava assim, cara. E ele auto... narcisista e ele total. era diferente em personalidade total do irmão. O irmão é conversador, tal, mais humilde até pra conversar, tal. Já ele não, ele era meio ficava só no mundinho dele, não dava muita atenção pra ninguém. Também é um direito dele, né? Mas era desse jeito. Mas tinha um cara lá, cara, que ele não era tão famoso e que também era macabro. É um cara que ele ficou conhecido como o maníaco da Praia Grande. Um ex-policial, estava lá porque era ex-policial. E ficou décadas lá dentro. E eu nem sei se saiu, acho que saiu. Porque depois de 30 anos o cara sai, né? Na época, agora é 40. E ele contava o seguinte, que é muito macabro. Ele dizia que ele não conseguia dormir se ele não matasse alguém. Então, ele falava que ele acordava de noite, saía na rua, escolhia um morador de rua e matava. Meu Deus, velho. Isso diz ele que ele fez isso por muito tempo. Que ele perdeu a conta de quantos ele matou. E aí, ele numa dessas matanças, ele matou uma pessoa que estava dormindo também na praia, isso no litoral, que tinha família. Foi aí que caiu a casa dele. E aí começaram a puxar todas as pessoas que morreram, que não tinha, e começaram a perceber que era o mesmo método, o mesmo jeito, e aí conseguiram encontrar algumas pessoas que ele matou. E ele falou que assumiu o que mostraram, e o que não mostraram ele não assumiu. Mas era duro ouvir essa história lá. Meu Deus, velho. Porque você fica meio tenso, né? Mas como é que esse cara foi parar em Tremembé? Acho que teria que ser um presídio pior pra ele, então, né? é porque lá é o seguinte, lá é um presídio em que o público ou é famoso, ou famoso que eu digo crime de mídia, que deu mídia, né? Isso. Ou é policial ou parente de policial, porque não pode ir para outro presídio que não matam. Policial for para outro presídio, mata. Parente de policial se descobrir e mata. Ou estuprador que não é aceito em lugar nenhum. Entendeu? Aí, tem uma história boa para contar também, antes de terminar. Claro, não, mas o Daniel, então, você não teve contato? Não tive muito contato. Nunca, essas conversas que você tinha com o Christian, não teve? Não. Ele é outro cara. Até porque o Daniel trabalhava num outro setor. O Daniel trabalhava numa fábrica que tinha lá negócio acho que de carteira e tal. E o Christian trabalhava no setor que eu trabalhava. Agora... Mas esse lance da namorada dele lá, que mostra na série, das visitas... É verdade. O guarda pegou mesmo? Olha, não dá para afirmar, mas é o que contam. Não dá para afirmar, mas é o que contam. É o que contam, né? E ela teve um acesso de ciúmes por causa do menino lá do caso? Teve um acesso de ciúmes por causa do rapaz. Não, isso do Christian, você tá Christian, falando. Mas que o Daniel começou a namorar a menina lá. O verdade. Daniel... então, essa do Daniel eu não cheguei a ver lá dentro, então eu não posso... Você não viu ele com uma menina lá dentro? E uma menina, deve ser ela. E uma menina visitar ele sempre. Provavelmente deve ser ela. Mas eu só liguei isso agora na série, depois que eu vi a série. Mas aí, como era sempre a mesma menina, provavelmente deveria ser ela. Então eu não tenho certeza, então não dá para afirmar. Mas ia mesmo, a menina sempre vê ele lá e tal. E ele aparentemente se dava muito bem com ela, assim, nos dias de visita. E o tal do Gil Rugai? É um crime que tão bárbaro quanto... Isso. E que tem uma mídia... não tão grande, né? Então, igual a esses outros. O Gil Rugai, o negócio dele era ficar na igreja lá, sendo coroinha do padre, e ficar fazendo esses cafés filosóficos. Ele nega totalmente o crime, ele diz que não fez tal, embora seja difícil acreditar. Mas ele tinha um comportamento educado, um sujeito educado, um sujeito que tratava todo mundo bem, então ele teve uma boa convivência lá.
E o Maníaco do Parque não tá lá também? Não, o Maníaco do Parque não tá. Acho que não chegou e tá lá, né? Não tá. Parece que ele passou lá, mas não... Acho que ele passou, né? Mas não tá. E o quanto a série é generosa com o aspecto físico das pessoas, mesmo das que não são os principais, mas é real? O quanto ela é... Qual que é a palavra? A série... Honesta com os personagens, com o lugar. Então, com o lugar, principalmente, errou bastante. Eu acho até porque... Eu não sei se o Ulisses teve acesso... provavelmente não teve acesso lá dentro e não deve ter tido acesso a imagens porque não tem como gravar a imagem lá dentro, a não ser que seja uma coisa que um guarda fez lá, é muito escondido. Mas dentro, o retrato da série é muito fora da realidade. Então, as celas não são daquele jeito. Aquele negócio de um entrar na cela do outro, não existe, facilidade. Isso não existe. Quer ver mais? A Solitária é muito boa, muito bonitinha lá da série, mas não é desse jeito. O que é verdade, a frente do presídio é de fato aquela. Quando todas as vezes que eu saí por lá. A saída da saidinha foi perfeita. É daquele jeito mesmo. As pessoas saem tudo em turma, a imprensa lá fora, aquele negócio todo. Porque eu saí numa saidinha. Então, na primeira vez que eu fui, eu saí numa saidinha e depois voltei. Aliás, a minha volta foi complicada porque eu não sabia que você não pode voltar de bermuda. Você tem que voltar de calça, senão é falta grave. Nossa! Aí, eu não sabia. Aí eu voltei, não estavam querendo deixar eu entrar. Aí eles ligam na saidinha mesmo, igual tem lá na série, pra saber se você tá em casa? Pra mim não ligaram. Eu acho que não liga. Pra mim não ligaram. Pra mim nunca ligaram. Nunca ligaram? Nunca ligaram. Eu fiquei 7 dias em casa, não me ligaram nenhuma vez, nem no celular, nada. Não sei. Eu também não soube de ninguém que contou que ligou. Porque lá mostra, né? Que o Christian transfere a ligação da casa pro celular. Até meio estranho. Por que o cara ia ligar no celular do cara? Não, ele transfere. Da casa, né? Ele liga na casa, mas ele faz um esqueminha que toca no celular. Não, transferia, né? Então, olha, pra mim não ligaram. Não ligaram. E eu nunca soube de ninguém que recebeu a ligação. Então pode ser que não seja verdade. Pode ser que seja num período que eu não tava lá. Tá. Pode ser, entendeu? Porque eu saí sem tornozeleira. Então, eu sei que depois passou a ser obrigatório tornozeleira, mas quando eu estava lá, eu saí sem tornozeleira. Então, eu saí, fiquei em casa 7 dias, retornei, aí na hora de entrar deu esse problema, eu tive que pegar emprestado a bermuda de um preso lá. Lá na hora. A calça, na né? hora. Falei, pô, me empresta uma calça sua aí e tal, não sei o quê. Aí na hora eu peguei, coloquei a calça e entrei. Senão eu ia ficar na solitária. Velho. Nossa, de novo. E com relação à parte feminina, é aquilo mesmo, né? Não dá pra... Você não sabe de nada, né? Pelo que eu sei, é pouco provável que aquelas brigas tenham acontecido do jeito que mostra. Porque é também o mesmo sistema, entendeu? Então é pouco provável. Eu não sei como que é lá dentro o presídio. Eu sei que a Suzane, pelo que contam, realmente ela se aproximou do Sandrão por conta da moradia de dormir. Porque lá... Ela não tinha um pimenta lá que ajudou. Isso. Porque você tem um lugar que você fica com mais gente e quando você tem um casalzinho lá, você vai para um lugar de 2. Então eu acho que ela foi por conta disso, que é o que conta mesmo. O Sandrão era meio que mandava lá na parada. Então, isso tem isso. Então, isso não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Porque piloto é em cadeia do PCC. Certo. E a cadeia Tremembé não tem piloto. Piloto é nomenclatura do PCC. Certo. Entendeu? Eu tive um piloto nos 40 dias que eu fiquei na prisão. Na prisão não, na delegacia. Toda a delegacia é no sistema do PCC. Você fica lá. Então, quando eu entrei na delegacia, esse piloto veio, perguntou minha vida. Aí entrou na internet, veio ver se é verdade. Porque na delegacia é carne de vaca, acontece de tudo. Diferente de um presídio que é rígido. Mas a delegacia foi mais tensa do que Tremembé. Foi mais tensa do que Tremembé. Pode fazer o que quiser. Porque eu tava preso na cela, na delegacia, e eu ouvia... Sabe quando os caras prendem alguém numa balada e levava lá, socava os caras lá, torturava os caras e eu escutava. Tudo isso por você exercer sua profissão
De jornalista. Exatamente. Embaçado, hein, Paulinho? Embaçado. Paulinho, e o Lindenberg, velho? Como é que foi? Aproximou com ele, conversou? Cara, ele também admitiu... Cara, o Lindenberg... Ele fez, né? Mas o que ele falou? Se arrependeu do... O Lindenberg do que ele fez? Parecia ser um cara com meio destoado da realidade, assim. Meio... Um cara meio trezão, entendeu? É mesmo, velho? Eu até não gostava muito de ficar perto, para dizer a verdade. Mas ele não falava do assunto, não. Ele falava só de outras coisas. Acho que ele não gostava de falar do assunto. Porque foi um negócio... Eu lembro que a polícia... Uma galera tentou intervir lá. Aliás, eu assisti hoje. Já saiu, né? Saiu e... Pra relembrar, eu assisti na época que aconteceu, né? Uhum. Mas ele é um meio molecão, assim, meio bobão, sabe? Ele era... Ele tem uns 20 anos quando fez aquilo lá. Mas, aparentemente, não pesou nada assim na cabeça dele. Eu acho que ele não tinha muita cabeça também, viu? É um sujeito meio... Agora, tem um caso lá interessante... Você falou que ia contar um caso lá brabo lá. Então, tem um sujeito que é o agente de jogador do Luciano do São Paulo. Que é Peraí, como é que é? O agente de jogador do Luciano do São Paulo. E agente de outros jogadores também, mas o Luciano é o mais famosinho dele. Chama-se Ângelo Canuto. Mano... Esse Ângelo Canuto, ele tá retratado num documentário, se não me engano, da HBO, que fala sobre o PCC, esse tipo de coisa, porque, segundo ele diz no documentário, ele diz que não era do PCC, ele diz que era aliado do PCC, só que em Tremembé ele demonstrou outra coisa. Em Tremembé, ele chegou em Tremembé, porque ele foi policial, chegou em Tremembé, mas ele, por alguma razão, não quis ficar em Tremembé. Ele quis ser transferido. Ele disse que não era. Ele quis ser transferido para o Tremembé do PCC. Olha, mano. Então, ele armou uma confusão lá. Começou a gritar, chamar todo mundo, xingar, não sei o quê. Até que pegassem ele, levassem para um castigo e do castigo levassem para onde ele queria. Para onde ele queria. Quer dizer, o estranho, um cara que disse que não é. E depois... E fez de tudo pra estar lá? Lá. Eu achei estranho. O agente do Luciano, jogador do São Paulo, velho. É o Ângelo Canuto. Mano. Até eu falei dele na época que publiquei coisas dele, ligações dele. Porque ele entrou no Corinthians levando o Luciano, né? E aí você vê o Luciano na casa dele com um monte de gente investigada. Então é uma coisa meio complicada. Qual que é aquela história que você falou que não queria terminar o programa sem contar? Na nossa retinha final aqui. Então, essa que eu acabei de contar. A do Ângelo Canuto. A do Ângelo Canuto. A do Lindenberg você contou agora. Contei rapidinho. Ele falou que o Lindenberg é um cara meio trezão. Meio trezão, meio viajandão. Assim, Caraca, tá em outro mundo. Exatamente. Esse é um lado da tua história que as pessoas vão ficar conhecendo mais agora, né? Pois é. Você já contou alguma passagem sim, outra. Uhum. E o que você tirou de lição de tudo isso? Porque porque você falou, o Cravinhos, não sei o quê. Mas e você, velho? Então, como é que você ficou com isso? Como que você lidou com isso? E o que ficou de aprendizado para você? Então, eu acho o seguinte, eu acho que você sempre... em qualquer situação... É ele? Que legal, gracinha, que legal. Mano. Eu acho que sempre em qualquer situação você acaba tirando alguma lição, aprendendo alguma coisa. Eu acho que eu melhorei como pessoa porque eu passei a conviver com várias pessoas assim e a entender, porque tem muita gente que estava em Tremembé que você tem, às vezes, a visão, eu tinha na época, de que todo mundo que está preso é ruim. E você, às vezes, não dá uma segunda oportunidade de você avaliar a pessoa e tal. Existiu em Tremembé, assim como existiu também onde eu fiquei na delegacia, gente muito ruim. Mas tinha gente também lá que fez uma merda na vida e foi parar lá, que é o caso do Pimenta, que é uma pessoa muito boa, de ótimo caráter, mas que fez um grande erro na vida, pagou pelo erro e pagou justamente pelo erro, ele mesmo acha isso. Existem pessoas que estavam lá porque cometeram crimes muito novos, parentes de policiais, e que nitidamente estavam arrependidos.
Então eles ficavam procurando, conversando com um, pedindo emprego para um, se podia arrumar emprego, se não podia. Conversou comigo, pô, você conhece gente, eu preciso sair daqui, preciso de emprego e tal. Então você vê que tem gente diferente, não é só maldade que você encontra. E isso acabou sendo interessante para a minha análise, porque eu tinha aquela análise até preconceituosa de que todo mundo que é preso não valia absolutamente nada, e não é assim. Eu acho que as pessoas elas precisam ser analisadas caso a caso, e quando saem da prisão, elas precisam realmente que alguém as ajude. Que alguém as ajude para que possam ter a oportunidade de não retornar, de não cometer o mesmo erro, entendeu? Mas tem gente também que é caso perdido, né? Aí... caso a caso, como você bem disse. Caso a caso. Eu acho que esse Nardone é caso perdido. E tá soltinho, né? Tá soltinho. Eu acho que uma coisa que eu sinto falta um pouco na série é de mostrar, porque também é um lugar de muito sofrimento, né, Paulinho? Sim. E isso normalmente não é retratado, né? Não, é um local de muito sofrimento. Porque não mostra o sofrimento muito, assim, das... O pior, para mim, lá dentro, apesar de eu, pelo menos pelo que eu vi lá, eu estava livre de sofrer violência forte, física, as condições realmente eram desumanas. Então, a comida muito ruim, um lugar insalubre, um lugar sujo, com barata andando para lá e para cá. Então, isso não é retratado, não é retratado dessa maneira. Exatamente. Artisticamente, as pessoas artisticamente terem a noção de que, cara, cometer qualquer crime não vale a pena. O sofrimento lá dentro, pelas condições do local, é muito grande. Rato também? É muito grande. Vi tudo, rato, vi tudo. Nossa. Aliás, o rato eu vi passar na frente da cela. Teve uma vez... Ratazana, Teve uma vez que os caras pegaram um rodo lá para expulsar os ratos. Então, esse tipo de coisa não é retratado, né? Assim, é foda, velho. Fica mais no enredo ainda. Claro, também, a gente entende, né? Mas... Tem também a questão das pessoas, por exemplo, eu tenho uma boa saúde. Então, ainda assim, quando eu peguei uma gripe lá dentro, eu tive dificuldade, não tinha remédio, não tinha nada, tive dificuldade. Agora, tem gente lá com doença crônica, tem gente lá com doença senhorzinho de idade, esses estão muito ferrados. Porque não tem atendimento nenhum lá disso. Para você conseguir um remédio lá que não seja dipirona, é muito difícil. Então, existe todo esse sofrimento de quem passa lá também. Tinha um senhorzinho lá, santista, que ele não tinha um braço. E aí o que acontece? Ninguém ajudava muito o cara, não. Mas ele fazia as coisinhas dele lá, até porque ele era uma pessoa difícil assim, de lidar, um senhorzinho. Mas esse senhor com o braço só tinha grande dificuldade. E eu até fiz uma relativa amizade com ele lá, e aí eu peguei, mandei uma camisa do Santos para ele quando eu saí. Legal, ele recebeu lá. Porque ele chorava muito, eu nitidamente arrependido e tal, chorava muito então, lá dentro. Às vezes eu sinto falta um pouco do enfoque nesse lado aí, que para mostrar mesmo qual é a verdadeira condição das pessoas lá dentro. Não, o sofrimento é muito grande. Sofrimento seja qualquer pessoa que for... já terminou, Vai não, lá. Né? Vamos terminar, mas pode falar. Não, eu vou te contar uma coisa interessantíssima. Eu tava lá, assistindo TV lá e tal, aí chegou um gordão lá e tal, falou assim, você é amigo do Jassa? Eu falei, não, o Jassa é do Corinthians lá e tal. Pelo contrário, não. Eu falei, eu sei. Ele mandou um recado pra você aqui, falou que vai te pegar lá fora. Lá dentro. Mesmo? Aí eu falei, mas o que você é do Jassa? Ele falou, não, eu sou polícia. E eu ganhava dinheiro com o Jassa. Falou lá dentro. Olha, mano. Falou lá Recebeu dentro. ameaça. Paulinho, não podia terminar sem mais uma denúncia. Não, aí depois... de tudo com o Paulinho. Aí depois ele chegou pra mim, não, eu tô brincando, tal, não sei o que, tal, mas é que o Jassa soube mesmo que você tava aqui, e aí veio o recado lá de fora, tal, porque todo mundo sabia que eu tava lá, né? Paulinho sempre amado por todo mundo. Sempre amado por todo mundo,
Paulinho, uma salva de palmas pro Paulinho. Legal. Contou uma história hoje de vida aqui, uma história que já é digno de um livro e acho que você tem que fazer esse livro aí. Eu preciso arrumar um tempo de fazer esse livro. Mas tem que fazer, Paulinho. Além das suas histórias do futebol, essa sua história é um negócio impressionante, Paulinho. Parabéns por estar aqui hoje com essa cabeça aí que você tem. Não, obrigado. E eu agradeço por muito bom o programa de vocês, eu tô sempre assistindo e é a segunda vez que eu participo, é muito legal. Sempre ensinando muito pra gente, né? Legal. E hoje vai lá na pizzaria com a esposa. Moleque, hoje é dia, né? Me salvar, Vai hoje já ou não? Ou amanhã que é sexta? Amanhã é sexta também. Capaz, não, eu tô com fome. Vai hoje. Vai hoje. Paulinho do blog, senhoras e senhores. Monstro sagrado, velho. Obrigado. Em breve você volta aqui. Você é a favor ou contra o Safiel? Sou contra. Contra? Sou a favor da SAF, mas contra o Safiel por conta de algumas pessoas que participam do projeto Safiel. E esse vai ser o tema. A gente vai fazer um tema desse aí, a gente traz alguém que é a favor e faz um debate aqui. Paulinho. Boa. Só chamar. Fechou? Vamos pensar em alguém que seja do lado do Safiel ou eles mesmos se toparem. A gente tenta fazer um debate. Porque acho que o debate é o mais importante. Claro. Né? O debate, Corinthians em primeiro lugar. O debate é sempre o melhor caminho, né? Verdade. E aí o que vai acontecer, aí tem muita coisa que pode determinar o futuro disso aí ou não. Certo, meu querido Paulinho? É isso aí. Coringão vai ser campeão da Copa do Brasil? Lógico que vai. Estamos na torcida. Na torcida faz tempo, hein? Digamos que o caminho tá mais fácil, né? Passar do Cruzeiro. Vai decidir em casa. O caminho tá mais fácil. Dá pra chegar. Exatamente. Lembrando pro pessoal acessar o nosso site das camisetas, o Deus Zebra Inc. Tá lá todos os modelos para você poder 51, adquirir. mas Copa Rio não é mundial, Alfinetinho. Ainda não, acho que nunca vai ser. Nunca vai ser. E também o nosso Deus Zebra News, olha aí, ó. Aí, ó. Aí, que beleza. Nevermind. Corinthians aqui não aparece mais. Corinthians. Não aparece Ganhou mais. só uma, tem tá até bom. pra beber aí, Paulinho, tá vendo? Você que beleza. Você que é pai agora de bebê, ó. Eu vou comprar. E o Deus Zebra News também. Paulinho já teve aí. Vai voltar aí em breve. Vai. Com Semana certeza. passada o Vitão teve aí também. O Vitor é gente boa pra caramba, eu gosto dele. O Vitor teve aí. O Coringão igual nós. E em breve estaremos aí com o Paulinho e as notícias de Tremembé. Isso aí. Papai, tem notícia. Quem diria, hein? Mano. Propaganda do blog pra fechar. blogdopaulinho.com.br e entra lá no YouTube, lá vai ter uns vídeos legais. Entra no YouTube, blog do Paulinho TV, e coloca lá Augusto Melo, jogadores e os crimes que o cercam. Parte 1 e parte 2. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Ele tinha que terminar estourando uma bomba, não tem jeito, né? Tinha que ser. É o Paulinho. Estaremos de volta, eu acredito, em breve aqui no Deus ZebraCast. Certo, Alanzito? Certo. Valeu, obrigado, valeu. Até mais, tchau.